Leitura do livro 6 da formação da suspensão e da extinção do processo. Título 1 da formação do processo. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Título 2 da suspensão do processo. Suspende o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou do seu procurador. Pela convenção das partes, 6 meses. Pela morte, de 2 a 3 a 6 meses. De 2 a 6 meses. Preciso. Pela arguição de impedimento ou de suspensão, pela admissão de incidente e resolução de demandas repetitivas, quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou produção de certa prova requisitada a outro juízo por motivo de força maior, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Nos demais casos que este código regula, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando o advogado responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. 30 dias, não. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. 8 dias. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do 689. Na não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: falecido o réu ordenará a intimação do autor para que promova a citação no respectivo espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio de quem for sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido os procuradores desse. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, na hipótese do inciso 5, e 6 meses nas hipóteses do inciso 2. Inciso 5 e 6 meses na hipótese de convenção das partes. Então, inciso 2. Convenção das partes. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. No caso do inciso 9, que é o que? Parto ou adoção. Parto ou adoção. O período de suspensão será 30 dias, contados da data do parto ou da concessão da adoção. Tá falando aqui embaixo, né? Mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou do termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. No caso do inciso 10, o período de suspensão, que é o caso do pai, né?
será de 8 dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspensão. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contados da data da intimação, contados da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz civil examinar independentemente a questão prévia. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Título 3 da extinção do processo. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Antes de proferir a decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para que, se possível, corrigir o vício. Fim.